gente, tudo bem com vocês? Nós somos alunos do Instituto Federal do Pará, do curso de Saneamento Integrado ao Ensino Médio, e hoje nós falaremos sobre tipologia textual. Os discentes do meu grupo são Ramon, Josué, Daniel e eu, Sárvia. Aqui no sumário temos o conceito de tipologia textual e os cinco tipos textuais, que são narração, descrição, dissertação, argumentação e injunção. Bom, eu vou falar um pouco para vocês do que é tipologia textual. A tipologia textual nada mais é de como a forma que o texto se apresenta, e ele tem alguns aspectos, como os sintáticos e os tempos verbais, entre outros. Dados esses aspectos, a tipologia textual tem 5 tipos textuais, que são a narração, a descrição, a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva e a injunção. Bom, muitas pessoas confundem os gêneros textuais com os tipos textuais, mas os gêneros textuais nada mais são do que funções específicas que são vivenciadas pelos usuários da língua. E a tipologia textual são características e traços linguísticos predominantes. Bom, o que são esses traços linguísticos predominantes? Eu vou dar um exemplo da narração. Na narração, sempre haverá um narrador, e isso é um traço linguístico predominante. Então, também na descrição. Na descrição, a gente sempre vai descrever algo, um local, uma pessoa, e assim segue sucessivamente em todos os outros tipos textuais. Bom, texto narrativo. Bom, os textos narrativos, como se vê aqui no slide, constituem-se de verbos de ação demarcados no tempo do universo narrado, como também de advérbios, como é o caso de agora, depois e entre outros. Bom, aqui se dá um exemplo. Ela entrava em seu carro quando ele apareceu. Depois de muita conversa, resolveram. Bom, o advérbio marcado é depois, e ele indica tempo. Então, o texto narrativo, ele conta histórias fictícias ou reais, e sempre tem personagens em um tempo ou lugar. E ele pode ser apresentado em primeira ou terceira pessoa, sendo que na primeira é o narrador personagem e na terceira o narrador que só conta a história. E um exemplo disso são as fábulas. Textos descritivos. Bom, o próprio nome indica, aqui no slide, devem caracterizar tanto características físicas quanto psicológicas acerca de um determinado indivíduo ou objeto. Os tempos verbais aparecem demarcados no presente ou no pretérito imperfeito. Um exemplo: tinha os cabelos mais negros como a asa da graúna. Bom, os textos descritivos são sensoriais. Eles indicam... Eles têm muito o uso do tato, paladar, olfato, visão, enfim. Eles procuram descrever uma realidade para as pessoas do que está sendo visto. Um exemplo disso são os anúncios de classificados. Geralmente, todas as cidades têm anúncios de classificados. Por exemplo, eles vão vender uma casa. A casa tem um teto branco, com uma luminária, com um lustre, e assim sucessivamente. O texto dissertativo tem como objetivo informar ou argumentar a respeito de um assunto. Dissertar, de modo geral, é você refletir, debater, informar alguém a respeito de um assunto. É um tipo de texto verbal em prosa, ou seja, é estruturado por períodos e por parágrafos. Existem algumas maneiras para dissertar. Entre as principais está a dissertativa expositiva e a dissertativa argumentativa. O texto dissertativo expositivo tem como objetivo apresentar dados, informações, conceito, através da exposição de determinado assunto. Isso sem convencer por meio de opiniões pré-definidas. E é de suma importância que o assunto exposto seja de forma clara e objetiva para o entendimento de todos. Já o texto dissertativo argumentativo, ele tem como objetivo convencer, persuadir o leitor a acatar os pontos de vista do autor.
onde o autor deve primeiramente selecionar argumentos para defender o seu ponto de vista. É um tipo de dissertação comum em concursos públicos e processos seletivos como o Enem. A dissertação deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, onde a introdução será introduzida a ideia principal, o desenvolvimento será por meio de citações e por estatísticas, e a conclusão será reforçada a ideia principal. O texto injuntivo tem como objetivo explicar e buscar métodos para concretizar uma ação. O texto indica o procedimento para realizar algo, como na receita de um bolo, na bula de remédio, manuais de instruções, entre outros. Sua principal função é transmitir mais do que simples informações. Visa, sobretudo, instruir, explicar, isso sem convencer por meio de argumentos. Os textos incitam a ação dos destinatários, controlando assim o seu comportamento ao instruir e indicar para a realização de um trabalho. A linguagem dos textos injuntivos são simples e objetivas. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização do verbo no imperativo, nos quais indicam ordem, como na receita de um bolo, em que se pede que misture todos os ingredientes e bata até que a massa fique homogênea.